Com uma atuação bem abaixo da média, o Santos foi derrotado pelo Avaí nesta tarde de sábado em plena Vila Belmiro, pelo placar de 1-0, na sequência da 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar dos 12 mil torcedores que lotaram a Vila Belmiro, o Santos não teve forças para superar o adversário. O Avaí abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, com um lindo chute de Giovani, que foi no ângulo do goleiro Brazão. O Peixe desperdiçou uma grande chance para pelo menos empatar a partida, ao perder um pênalti cobrado por Guilherme aos 15 minutos do segundo tempo. Já na parte final da partida, Carille fez algumas modificações, com as entradas de Rainer, Patati e os estreantes Vila Real e Biliarci, mas mesmo assim a equipe não conseguiu reagir e acabou sofrendo sua primeira derrota na Vila Belmiro pela Série B. Na próxima rodada, o Peixe vai até Campinas para enfrentar o Guarani, em jogo marcado para o estádio Brinco de Ouro, quarta-feira, dia 19 às 19 horas. Veja a seguir a entrevista completa de Fábio Carille. Pode começar. Carille, boa noite. Primeiro, a gente de trás para frente, você fez o que tinha que ser feito para tentar um empate, né? Colocou 2 atacantes de área, 2 abertos, um lateral mais ofensivo, o Arce chegando por trás para tentar espremer o Avaí. Mas você esperava o Avaí tão bem postado e assim tão compacto na defesa desde o começo do jogo, analisando mais o primeiro tempo? Boa noite. Esperava, né? Foi isso que a gente pensou sobre o jogo, um time que vinha para jogar no erro, mesmo porque com Love e Giovani jogando por dentro não é um time de pressionar, não é característica de pressionar esses atletas, então fica ruim deles querer pressionar, então sabia que iam esperar para jogar no nosso erro. E a gente fez um jogo muito lento, um jogo muito para trás, né? Tomando decisões erradas, perdendo a confiança dentro do jogo e o adversário ganhando confiança. Então, uma tarde assim que nada do que a gente projetou para a nossa equipe funcionou, muito pouco funcionou, né? Mas a gente já imaginava a postura do adversário, como foi o jogo todo, jogando no nosso erro. Carille, Felipe de olho no peixe. A impressão da gente que estava de fora é que os jogadores estavam um pouco desligados no início do jogo, desatentos, alguns erros de passe, de posicionamento defensivo, que gerou até algumas chegadas com perigo do Avaí. Para a torcida, popularmente, é aquela história, né, de parecer que está de salto alto, vem de 10 jogos sem perder, dentro da Vila Belmiro, numa tarde bonita, de estádio lotado. Você que está dentro de campo, teve algo nesse sentido, nessa sensação de excesso de confiança, e aí, quando a coisa começa a dar errado, perde-se a confiança, como você já descreveu na resposta anterior? Sim. Trabalhamos muito a motivação, muito a ideia de jogo, muito de fazer a bola circular rápido, porque para quem vem marcar, o jogo lento facilita. Sem paciência, muitas vezes o nosso meio de campo indo buscar a bola muito atrás, o Julio muito isolado algumas vezes, e com isso, é isso mesmo, assim, é claro que depois eu vou assistir o jogo para analisar, foi perdendo confiança, foi fazendo coisas que não tem que fazer, começando a jogar muito para trás, o adversário foi crescendo, o Giovani acerta um chute bonito ali, tentamos melhorar, tentamos no segundo tempo ir para a pressão, tivemos o pênalti ali onde nós erramos, faz parte do jogo, né? Mas com 16, 17 minutos que foi ali, acho que a gente poderia a atmosfera mudar ali e a gente tentar buscar a vitória. Pressionamos algumas vezes de forma desorganizada, né? Mas a gente tinha que ter sido melhor. Eu sempre falo muito em fazer por merecer, né? A gente não fez por merecer hoje, não foi uma tarde legal e perdemos. Carille aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Carille, a minha pergunta vai em cima de um jogador, o Julio Furt, né? Um jogador que terminou tão bem a temporada passada, sendo talvez o grande destaque ofensivo do Santos naquela reta final de Série A, e nessa temporada a gente já não vê o mesmo desempenho, né? Principalmente depois em que ele ficou algum tempo parado por conta daquele problema do pubis. Eu queria te perguntar, esse problema de movimentação que às vezes o Furt tem, é por conta desse problema? O Furt joga machucado de alguma forma? Por que ele não consegue desempenhar aquele futebol que ele vinha desempenhando anteriormente, na antiga temporada e talvez até no começo do Paulista? Não, ele participou dessa retomada nossa aí, dos 10 jogos invictos, né? Então ele não está sentindo nada, não tem feito muitos gols, mas tem participado bastante para aquilo que é a Série B,
muitas vezes jogo de briga, de sustentar lá na frente. Ele não está sentindo nada, a gente está muito satisfeito. Para mim, ele está fazendo o que ele faz, né? Não vi ele diferente no Paulista, melhor ou pior agora. Está tendo uma regularidade, teve um problema assim de pubs, mas isso já ficou lá atrás. Ele volta a jogar contra o Operário lá em Ponta Grossa, né? Então já tem um tempo, né? Mas a gente não pode nesse momento aqui, principalmente nós aqui internamente, começar a buscar culpados e quem está jogando mais, quem está jogando menos é um só. Todos nós perdemos, todos nós ganhamos, as cobranças internas elas existem, né? Mas o Furk está sendo o que ele é para mim, tá? Carille, tudo bem? Bruno Melhose da Rádio Bandeirantes. Foi a primeira vez que o Santos saiu atrás jogando na Vila na Série B e a primeira derrota perdeu a invencibilidade aqui no estádio. E na Série B inteira, considerando jogos como visitante também, o Santos saiu atrás em 6 vezes, não coincidentemente as 6 derrotas do Santos. O Santos não conseguiu uma virada. O Santos, time da virada, não conseguiu virar ainda na Série B. O que você pode dizer sobre o poder de reação do time do Santos nessa competição? Esses números eles são mundial. 70%, 75% das equipes que saem na frente ganham o jogo. Tá? Isso é mundial, não é Brasil, não é Série B, não é Série C, isso é mundial. Eu vou voltar a falar de um jogo, porque estou muito tranquilo para falar, que foi o Botafogo de Ribeirão. 4 bolas na trave, chega, goleiro pegando bastante, acertaram 2 chutes e ganharam o jogo, né? Então, a gente, hoje, o que para mim, em relação ao jogo do Botafogo, a gente criou, a gente chegou, claro. Hoje não. Hoje foi muito no abafa, né? Então, tem muito rendimento, tem muito expectativa daquilo que você quer e tem muito resultado. Nessa hora que a gente tem que ter cuidado. Então, o trabalho de hoje não foi legal, nem da minha parte, nem da parte dos jogadores, mas é muito ver o desempenho e não só o resultado. Carille, aqui à sua esquerda. O Santos, como já foi dito aqui na coletiva, depois de 10 jogos, perdeu 1. O que você precisa fazer com o elenco para não desanimar e de repente ter aquela sequência de 4 derrotas que teve ali no meio do campeonato, sabendo que o próximo jogo já é o Guarani, que fez 4-0 hoje, fora de casa, contra a Chapecoense? Eu tenho um grupo assim muito experiente que sabe o que quer. Hoje o meu grupo está mais equilibrado, algo que não estava naquele momento, né? Daquelas 4 derrotas, alguns jogadores no DM, tive que fazer algumas mudanças ali, até na forma de jogar por conta das características dos jogadores. Hoje eu vejo o grupo mais equilibrado. No DM hoje, só o Sherman, que está voltando agora para o próximo jogo, já está à disposição. É isso? Se eu não estiver errado. Né? Então, estou com um grupo mais equilibrado, um grupo que sabe o que quer, sabe aonde nós estamos e o que a gente tem que fazer. Né? Qual que é o nosso principal objetivo? É estar na Série A do ano que vem. Então, desânimo, essas coisas, pode ter certeza que não vai existir. O Guarani, a partir de agora, eu sou muito do jogo a jogo, né? Nem sabia do resultado, mas equipes que se fortalecem. Eu já vi que contrataram alguns jogadores para sair lá de baixo, como o Ituano também. Então, nessa hora, todo mundo se mexe aí, cada um dentro do seu objetivo. Uns querendo acesso, outros querendo correr lá de baixo. Carille, aqui do seu lado esquerdo, pelo La Roca, Energia 97 FM. Hoje o Santos deu 48 cruzamentos na área do Avaí. Queria que você falasse se hoje a criatividade desse time do Santos é um problema para você, que você ainda não conseguiu, na tua visão, solucionar. O meio-campo do Santos, você acha que está faltando ideias para construir jogadas? E outro questionamento. Mais uma vez o Patrick não entrou na Vila Belmiro. Essa semana o presidente Marcelo Teixeira falou que foi um pedido seu. Queria que você falasse sobre esse jogador e que você desse a sua versão também sobre por que ele não entra, principalmente nos jogos aqui. Não só aqui, como fora também, já não entrou muitas vezes, né? O Patrick vem treinando muito bem, tem o meu respeito, o respeito do grupo, como o Sandri vem treinando bem, como o Rincon vem treinando bem, Basso, Alec, Souza, o Bernardo, que eu estou esperando aí, que já está fazendo trabalho com bola, tem uma expectativa muito grande com ele, Pedrinho, todos estão, né? O nosso meio de campo, hoje, para mim, não foi o que é, do que a gente espera, tomando decisões erradas, principalmente, mas a gente sabe o que eles podem fazer e eles também sabem, né? Então, eu organizar melhor, em cima do que o adversário faz, dentro das nossas características, para que possa potencializar esses atletas e eles possam render mais. Carille, é claro que o torcedor do Santos, nesse momento, ele olha a tabela
o jogo está rolando ainda, o Mirassol está ganhando do Ceará, o Santos cai para a segunda colocação. São 6 derrotas no campeonato, a primeira na Vila, né? Quando você faz aquele planejamento lá no começo, você deve colocar ali, ó, uma derrota na Vila, um empate na Vila, apesar da Vila ser o lugar do Santos, a casa do Santos, ganhar aqui do Santos é muito complicado. Esse é o tipo do jogo que você vai embora com todos esses erros que você apontou, mas que no teu planejamento uma hora iria acontecer? O que eu penso, né? Uma hora pode acontecer, mas não da forma que aconteceu. Você pode até perder, mas jogando melhor, né? Estando mais ligado, mais concentrado, mais atento em tudo que a gente planejou do jogo, né? Então, derrotas e vitórias faz parte, mas a forma que se perde, né? Então, eu não gostei hoje do nosso rendimento, tenho culpa nisso também, juntamente com todo mundo. Quando se ganha aqui não tem um herói, são todos, e quando perde também não tem um culpado, são todos. Mas é isso. Então, em porcentagem, primeiro turno fizemos 81% em casa e fora 40%. Então, o que eu trouxe como meta e planejamento com o grupo? Manter os 81% em casa e pelo menos subir para 60% fora. Foi isso que foi falado com eles. Né? Mas, assim, repetindo, a forma que se perde, não a derrota que a gente tem que ter bastante cuidado. Carille, tudo bem? Desculpe insistir na questão do Patrick, é que foi um jogador que veio caro, né? O torcedor pensa, caramba, uma baita contratação, valor alto, vem para jogar. E não dá para a gente deixar de perguntar por que o Patrick não é mais aproveitado. Eu sei, você falou, todos os jogadores, né, têm o seu valor, o seu respeito, mas assim, é incompatível, né? O valor, o custo desse jogador, pelo pouco que ele está sendo aproveitado. Ele pode jogar pelo meio também, na tua visão? Hoje o Santos, por exemplo, teve o corredor central muito bem marcado pelo Avaí, isso fez com que o Santos abrisse mais o jogo, insistindo muito em bola lateral, né? Pelo menos foi o que eu vi. Queria que você falasse sobre isso e se ele poderia, de repente, ser uma solução para esse problema. Hoje o Serginho, por exemplo, não deu conta, eu não vou nem falar do Bilhares, que foi uma estreia de poucos minutos, é mais complicado, né? Entrou pouco tempo. Queria a sua opinião sobre isso. Primeiro, quanto vale, quanto deixou de valer, essas coisas não posso te responder sobre isso. A minha avaliação ela é técnica e a minha busca ela é técnica. Então essa pergunta ela não é para mim, tá? A posição que ele mais pode ser feita assim para mim é no do Pituca, um cara que vem de trás para jogar. O Pituca está fazendo uma temporada boa, um dos melhores jogadores do Campeonato Paulista, um jogador consistente, apesar que hoje o time inteiro, de uma forma geral, poderia ter sido mais, inclusive ele, né? Para mim é ali, esse segundo homem chegando de trás, trabalhando dentro desse corredor, para mim é a melhor função, onde ele se destacou bastante no Inter, principalmente, depois fez 60 e poucos jogos com a camisa do São Paulo antes de ser negociado com o Atlético Mineiro. É ali o lugar que eu melhor vejo para ele. Carille aqui, Vinícius Figo do Baixada Esporte. Carille, o calendário no futebol brasileiro ele é sempre algo questionado, e essa semana teve alguns novos capítulos sobre jogar várias vezes na semana, uma realidade que não é a do Santos, independente dos motivos. Eu queria que você avaliasse a importância de jogar menos vezes na semana e como isso reflete também no campo, porque o Santos é um time que oscila bastante nessa competição no Campeonato Paulista, ao meu ver, mesmo vindo de uma sequência invicta. Queria que você falasse um pouco sobre estar jogando uma vez na semana. É muito bom, acho que é o que todo técnico quer, que você recupera, você trabalha, você fortalece, você trabalha melhor para a equipe. Essa semana vai ser uma semana diferente, principalmente do jogo do Guarani para o Amazonas, onde não tem muito tempo. É um mês que a gente tem que ter muito cuidado. Historicamente, o mês de agosto é o mês que mais machuca, que mais tem lesões. Está acontecendo aí na Série A, na Série B. Ontem aconteceu no jogo de Campinas, o jogador do Goiás e da Ponte, no primeiro tempo sentiram. Então é um mês que a gente tem que ter bastante cuidado, não passar da conta, porque isso é histórico. Há muitos anos, o mês de agosto é um mês que a gente tem que ter bastante cuidado. Carille, boa noite. Thiago Dado, GE. Eu estou olhando aqui, o Mirassol está vencendo, no momento o Santos está perdendo a liderança. E assim, tem uma expectativa coletiva, imagino que de vocês, da torcida, nossa, aqui do lado da imprensa, de que o Santos suba e seja o campeão da Série B pelo tamanho do que é o Santos, pelo que tudo representa, né? Você já chegou a falar numa outra entrevista que o campeonato estava legal, porque estava muito disputado, né? E eu queria te fazer uma pergunta justamente sobre isso, assim, nesse cenário em que o Santos pode perder a liderança.
atrapalha alguma coisa no planejamento? Essa possível pressão externa que pode vir num cenário que o Santos ali já do meio para frente do campeonato não está absoluto no momento que a gente assim, esperava que fosse isso. Obrigado. O nosso trabalho até chegar a 8, 10 rodadas para terminar é estar lá na parte de cima. O campeonato, sim, eu digo que está muito disputado, que se você pega o Sport, um time que investiu bastante, o Goiás está tendo dificuldade nesse momento. Mirassol e Novo Horizonte no ano passado não subiram por 1 ponto, né? Então, equipes aí que contrataram bem, equipes que têm bons profissionais trabalhando. A gente vê organização, aí é claro que a qualidade técnica e o poder de cada equipe faz a diferença, né? Mas a gente tem que saber o que a gente quer aqui, né? A gente pensar em título, sim, pensar em estar na parte de cima e já começar a elaborar essa semana aí para a gente fazer uma semana de 2 jogos aí bastante interessante. Fina entrevista coletiva. Muito obrigado, Carille. Muito obrigado, amigos. Uma boa tarde a todos. Boa noite. Bom, torcedor, é isso. O Santos parece que gosta de complicar mesmo as coisas para o seu lado e acabou perdendo do Avaí em plena Vila Belmiro neste sábado à tarde. O Peixe fez uma partida bem abaixo de suas possibilidades e até o seu melhor jogador das últimas rodadas, o atacante Guilherme, teve uma péssima atuação, chegando a perder um pênalti, o que pelo menos daria um empate para o time santista. Agora só nos resta torcer para que tenha sido uma tarde infeliz de toda a equipe e que na próxima rodada, jogando fora de casa, o Santos consiga se recuperar. E você aí, meu caro torcedor, em sua opinião, qual foi o principal motivo para a derrota do Peixe diante do Avaí? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.